Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, recebi um convite aqui da Honda, do Alfredão, para a gente vir testar a CB1000R e eu vou trazer 10 fatos, além de um fato extra, sobre a CB1000R NSC que acabou de chegar ao Brasil. E a gente não vai enrolar nada e já vamos começar falando sobre uma comparação. A comparação dessa versão aqui com a CB1000R antiga. Conta pra gente aí, Alfredo. Eu sei que tem várias diferenças aí, ela é mais potente, ela é mais leve. Conta pra nós tudo que tem de diferente. Na verdade, não temos um parafuso da geração anterior nesse novo modelo. Esse modelo, ele é uma releitura das clássicas Café Racing, que foram motocicletas bastante ícones dos anos 50, dos anos 60. O pessoal da Europa que queria curtir um rock se juntava nos cafés, levavam as suas motocicletas, normalmente eram mexidas, envenenadas, sem a parte traseira, sem a parte dianteira, uma mecânica bastante robusta, bastante preparação para fazer os famosos rachas depois de curtir um rock, né? Então essas motocicletas ficaram clássicas como o Café Racer e a Honda usou essa proposta e fez uma releitura para montar esse design. E em comparação com a CB1000 antiga, são várias diferenças entre eixos, e tu consegue detalhar um pouquinho, pelo menos uns 3 detalhes aí entre elas? Sim, claro. A começar pelo design, então aqui nós temos uma fusão entre o clássico e o moderno. Então o clássico com farol redondo, aquela a característica das Café Racing, né, traseira bem curtinha, ela tem um entre-eixos maior do que a anterior CB1000R, o que dá mais estabilidade e velocidade direcional, né? Quando você está na estrada, você tem mais estabilidade em alta velocidade. Mas em compensação, ela tem aqui um ângulo de caster, que é o ângulo da suspensão, bem curtinho, muito próximo até de uma CG, o que dá boa dirigibilidade. Então ela é muito na mão, ela é muito fácil de ser pilotada. Nós podemos perceber pelas formas dela que a gente tem uma concentração de massa muito próximo do centro de gravidade, que é onde o piloto vai montado. E isso faz com que você tenha uma moto muito fácil e muito ágil. E é lógico, agora os itens que são do DNA da família CB1000, a performance do motor, esse motor que é derivado da irmã super esportiva, a Fireblade. Ele tem 141 cavalos de potência, ele é um duplo comando, 4 válvulas por cilindro, um total de 16. Ele é bem forte, ele tem mais de 10 kg de quilograma-força-metro de torque, mas ao mesmo tempo você consegue dosar bem a pilotagem, não só porque ela é fácil de conduzir, mas porque você tem muita eletrônica que auxilia nessa forma de condução. Na apresentação mostrou pra gente a curva de potência e torque comparado com a versão antiga, né? Pode explicar um pouquinho isso aí pra gente? Bom, pela curva você vê que são já 16 cavalos a mais, né? Então que o pessoal às vezes se prende mais em performance no quesito potência, são 16 cavalos a mais. Mas ele tem 2 picos de torque, que são bem destacados naquela curva. Então quando você começa a acelerar, ela tem uma linearidade, que é o que ajuda na facilidade de condução dela, mas logo vem o primeiro pico de torque em torno de 2000 RPM, que é quando você realmente quer andar, tá no modo esportivo, acelera, é o que faz ela soltar os cavalos. E depois, quando você acha que ela deu uma arrancada espetacular, vai murchar, não, vem um segundo pico de torque por volta dos 7.500 RPM, o que faz ela atingir aí o torque máximo de mais de 10 kg/força-metro e leva ela a 141 cavalos. Então um motor que está sempre cheio. Fato 2, vamos falar um pouquinho sobre o design NSC dela então, Alfredo? Bom, esse design NSC é um design que remete, né, às motos clássicas dos anos 50, dos anos 60, que eram usadas pela molecada que curtia um rock and roll na saída dos cafés para fazer os famosos racha, né? Então, a Honda resgatou um pouco disso nesse design. É claro que fazendo uma mescla do clássico com o moderno. Então são linhas modernas, mas com uma mescla de itens que remetem aos clássicos dos anos 50 e dos anos 60, como o farol redondo, e a traseira bem curtinha, né? Esse design, obviamente, ele inspirou um segmento
dentro da Honda, uma vez que lá fora a gente já tem até outras cilindradas, né? 125, 300, 650. Então é uma família de naked diferenciada. No fato 3, a gente vai falar sobre a iluminação dela. Totalmente full LED, tem um DRL ali característico. Conta um pouco pra gente. Esse DRL, na verdade, é a identidade da família NSC. O DRL, que é a luz de condução diurna, quando a gente acende, a gente vê essa luz que faz o contorno do farol redondo. Ele é totalmente em LED, não só ele, mas todas as luzes da parte dianteira, luz baixa, luz alta, os piscas, na traseira a luz de placa, a luz de freio, enfim, tudo aqui é LED, não temos uma lâmpada nela. É como se fosse uma assinatura da linha, né? O DRL dele identifica a moto vindo na rodovia. Se quem vê de trás já consegue identificar o modelo, quem vê da frente já consegue identificar o modelo, né? Exatamente, esse DRL ele é a assinatura da NSC, da família NSC, né? Fato 4, o painel de instrumentos totalmente digital é um detalhe à parte nessa CB1000, né? Sim, guardando as formas minimalistas, num painel compacto nós conseguimos colocar todas as informações essenciais. Ele é um painel em LCD, totalmente digital. Aqui, né, nesse canto direito superior, nós temos um luminoso em TFT, que são luzes indicativas onde eu consigo ver a performance sem ter que tirar a atenção do painel. As principais informações que nós temos aqui, a indicação da velocidade digital. Essa parte aqui do painel, ela remete a um painel analógico, mas ela é digital, ela só tem o formato com contagiro circular. Ao centro, o indicador de marcha. Aqui nessa ponta nós temos o indicador do nível de combustível, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento, né, do motor. Aqui os odômetros total parcial. E aqui ao centro, abaixo, nós temos o computador de bordo. Ele tem o consumo instantâneo, consumo médio, autonomia. E no fato 5, nós temos o acelerador eletrônico e os modos de condução dessa CB1000 que a gente pode rodar e sentir na mão aí. Controlezinho tá todo ali no punho esquerdo, a gente consegue selecionar fácil, mas o Alfredo vai mostrar pra gente, explicar um pouquinho de cada um aí. Bom, tudo isso só acontece graças ao acelerador eletrônico, porque é o acelerador eletrônico que, ao invés de abrir diretamente a borboleta de aceleração, ele conversa com o módulo e o módulo é que vai determinar como é que essa borboleta vai ser conduzida, para entregar mais performance ou para controlar mais a motocicleta e evitar as derrapagens. Para isso, nós podemos selecionar 4 modos: o modo Sport, o modo User, que é o modo onde eu determino o que eu quero em termos de potência, o que eu quero em termos de torque e o que eu quero em termos de freio motor. EB é Engine Brake, né? Freio motor. Nós temos esse modo que é o modo Rain. É um modo onde a gente pode perceber que tem o controle de tração máximo, um freio motor moderado e o mínimo de potência, que é justamente para condições de piso escorregadio ou, como o próprio nome está dizendo, condições de chuva. Temos aqui o modo Standard, que pode ser usado no dia a dia. Esse modo Standard, ele tem a potência moderada, ele tem também o controle de torque moderado e também um moderado freio motor. Para uso no dia a dia, onde eu não vou precisar da potência máxima. E aqui no modo Sport é onde eu tenho o máximo de potência. Estão vendo aqui as linhas todas preenchidas para potência, pouca interferência do controle de tração e pouca interferência do freio motor. Então é uma condução mais esportiva, onde eu consigo mais performance e eu consigo atingir aí os 141 cavalos de potência do motor. Então eu vou selecionar o modo de acordo com a forma que eu quero conduzir a motocicleta. E o fato 6, nós vamos falar sobre o coração dessa máquina. Vamos falar sobre o motor, potência, torque e tudo mais. Fala pra gente aí, como é que bate o coração da CB1000, Alfredo? Bem forte. Na verdade, ele tem aquele layout tradicional, né, das Ford, 4 cilindros em linha. Ele é um moderno DOHC, duplo comando de válvulas no cabeçote, de 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Ele é derivado da Fireblade.
Então a Fireblade que nós comercializamos de 2008 a 2011 emprestou aí o seu coração para a gente montar nessa máquina aqui. Nesse empréstimo do coração basicamente meio que só a estrutura mecânica, né? A parte, toda a outra parte dela que está dentro dele ali é uma parte toda nova, né? A parte mecânica sim, tanto o layout, né, de comandos, o offset, que é o ângulo de inclinação do cilindro, isso tudo é derivado da Fireblade de 2008 a 2011. Mas a parte eletrônica é totalmente nova. O processador que a gente usa já é de última geração, de 64K. O sistema eletrônico já é de última geração, muito semelhante ao da Fireblade atual, da geração atual. Então é um motor com uma mecânica robusta e confiável da Fireblade de 2008 a 2011, mas com uma parte eletrônica de última geração. E no fato 7 a gente vai falar sobre a suspensão. Suspensão dianteira com função separada, né? E suspensão traseira com várias regulagens. Vamos lá, Alfredo, conta um pouquinho pra gente aí sobre a suspensão. Também são suspensões Showa de última geração. Na dianteira nós temos uma suspensão assimétrica. O que é assimétrica? Se a gente olhar aqui os locais de ajuste, tanto na ponta do cilindro do lado esquerdo como do lado direito, elas são diferentes. Por quê? Porque do lado esquerdo eu tenho toda a parte hidráulica, o óleo, as válvulas, para controlar tanto o retorno como o mergulho. Então esses dois parafusos fazem justamente o ajuste do retorno e do mergulho da suspensão. Já do lado direito eu tenho a parte mecânica, que é a mola. Então com esse ajustador aqui eu consigo determinar a pré-carga da mola, a tensão da mola. Na traseira também temos ajuste, ela é uma suspensão monoamortecida, um amortecedor que vai do chassi ancorado em uma balança monobraço, e o amortecedor tem 10 posições de ajuste para a pré-carga da mola. E no fato 8 a gente vai falar sobre o sistema de freio, ABS, disco e também um detalhezinho aí que tem quando a gente faz uma frenagem de emergência que é bem interessante. Conta pra nós. Sim, os freios dessa motocicleta são bem dimensionados para tocada mais esportiva, tanto é que eles são derivados de motos super esportivas, como na dianteira nós temos duplo disco. Cada disco desse tem 310 milímetros, eles são do tipo flutuante para alta performance. Cada pinça de freio que é montada de forma radial, nós chamamos caliper de montagem de fixação radial, tem 4 pistões, então são 2 de cada lado, 2 internos, 2 externos. Na dianteira a gente tem um total de 8 pistões, uma frenagem bastante poderosa. Na traseira nós temos também um disco bem grande de 256 milímetros, e o que não é muito comum é um caliper de 2 pistões. Normalmente até mesmo na nossa Fireblade a gente tem um pistão atrás, mas essa aqui em função da distribuição de peso, a parte traseira bem minimizada, para eu ter uma boa distribuição durante a frenagem eu uso 2 pistões na traseira, ela freia muito, segura bem, como você disse. Nós temos ABS que atua na roda dianteira, independentemente da roda dianteira eu tenho ABS na roda traseira, ou eu posso ter o ABS atuando nas duas rodas, que é o sistema anti-travamento. E o detalhe interessante dela é numa frenagem de emergência ou numa desaceleração em tempo curto durante a frenagem, acima de 50 km por hora ela aciona automaticamente os piscas dianteiros e traseiros. E no fato 9 a gente vai falar sobre o sistema de escapamento 4x2. É isso, Alfredo? O pedaletra ele é um 4 em 2 em 1. Né? Ele tem as 4 saídas, os 4 canos, um para cada cilindro. Depois ele bifurca em 2 saídas. Essas 2 saídas, cada uma delas leva 2 cilindros e conecta-se ao catalisador. Então são 2 catalisadores. Então um cano de catalisador para 2 cilindros e outro cano de catalisador para mais 2 cilindros. Tudo isso é equalizado em termos de pressão nessa caixa maior que nós temos bem no meio do escapamento antes de entrar na ponteira. A ponteira, que é o abafador principal, né, a saída, e vocês estão vendo que ele tem um grande volume justamente porque ele tem 2 câmaras internas. Ele tem uma câmara que dá um pouco de restrição de saída dos gases em baixa rotação, que é para manter o motor cheio, com torque em baixa. E depois que esse motor atinge giro, essa câmara ela passa para
transfere os gases para uma segunda câmara que tem a saída mais rápida e direta para você conseguir alta rotação no motor. Então, para aquelas pessoas que falam, eu vou mudar o escapamento, quero barulho, quero colocar um tubo aí, vai perder performance, porque esse escapamento foi dimensionado numa bancada justamente para dar performance em baixa e alto giro para performance em alta. E no fato 10, vamos falar sobre as opções de cores dela. Bom, essa aqui é uma das opções, é o vermelho metálico. A outra opção é o preto perolizado. Então, por enquanto, nós estamos fabricando essas motos em duas opções de cor para o ano de 2019, a vermelha metálica e a preta perolizada. E, é claro, todas elas têm esses detalhes de acabamento em cinza. No caso dessas peças da lateral e a capa do radiador, são capas em alumínio escovado. Então, elas todas têm esse acabamento. E o fato extra é o preço. Quanto vai custar essa máquina? Essa máquina ela vai custar R$ 58.690 base São Paulo. Até falando em preço, nos surpreendeu. Nós abrimos uma pré-venda antes de começar a entregar essas motos na concessionária. A gente tinha a intenção de vender em torno de 120 unidades, mas a pré-venda tirou aí 240 pedidos. Ou seja, o que nós esperávamos vender em um mês, na verdade, deu total de 2 meses. Então, ela fez muito sucesso, tanto pelo visual. E o preço ele ficou bem posicionado, uma vez que, se você pegar o que nós temos hoje no mercado, em termos de nakeds, as motos muito clássicas não entregam performance, como essa daqui. Elas entregam mais visual. E as motos que são praticamente super esportivas sem carenagem, elas custam mais de R$60 mil. Então, essa moto bem posicionada entrega visual e performance, por isso que a gente teve esse sucesso aí no início de pré-venda dela. Então era isso, galera. Eu quero agradecer ao Alfredo, brigadão por todas as informações. E não esquece de deixar o seu comentário do que você achou sobre a CB1000R NSC que acabou de chegar aqui no Brasil. E aqui no canal já tem um vídeo com o nosso ride aqui que a gente fez o teste, a avaliação, comentando aí as primeiras impressões. Também não se esquece de se inscrever no canal e assistir outros vídeos aqui do Motorrede. Nos vemos no próximo vídeo.